sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar de um assunto bem importante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já levaram cano? Vocês já emprestaram dinheiro ou objeto a alguém e essa pessoa ficou enrolando e nunca chegou a devolver? Bem, quem nunca, né? Essa situação ela é muito comum. Porém, vamos pensar, e se essa pessoa que é enrolada for o seu cliente? E se essa pessoa ela deixar de pagar um serviço que você levou horas para fazer, levou muito esforço para terminar aquele projeto e aí ele deixa de pagar? Quando a gente leva essa inadimplência, essa enrolação para os negócios, a coisa se complica, a situação muda. Então a gente precisa criar estratégias para evitar a inadimplência nos nossos negócios. E como fazer isso? Bem, fica aqui comigo que eu vou contar para vocês. Eu sou a Natália Bastos, eu sou advogada especialista em Direito Digital, Inovação e Empreendedorismo. E eu estou aqui para auxiliar você a criar negócios incríveis. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar como evitar a inadimplência dos seus clientes. E esse vídeo ele vale não só para os empreendedores que têm negócios físicos, como lojas, supermercados, mas também vale para aquelas pessoas que trabalham no digital e também para profissionais autônomos. Bem, o que fazer para evitar a inadimplência? A resposta é contrato. Façam contratos. O contrato ele vai realmente evitar muita dor de cabeça para você e para o seu negócio. Porém, como garantir que eu fiz um bom contrato? Como garantir que o meu cliente realmente vai me pagar? Bem, vou falar um pouquinho sobre isso neste vídeo aqui. Então, para a gente entender um pouco como garantir que o nosso cliente nos pague, vamos entender o que são de fato os contratos. Os contratos, eles nada mais são do que atos jurídicos entre duas ou mais pessoas que têm como objetivo criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Bem, esse é o conceito jurídico, mas vamos para a prática? Bem, o contrato, gente, nada mais é do que duas ou mais pessoas que decidem realizar um negócio jurídico, ou seja, uma pessoa ela tem uma vontade, ela expressa essa vontade e a outra também tem uma vontade e as duas se unem para garantir um objetivo comum. Geralmente no contrato a gente tem uma parte que vai fazer uma prestação, ou seja, vai oferecer algo, e a outra parte vai oferecer uma contraprestação. Como assim? Por exemplo, se eu vendo roupas, eu sou uma empreendedora do comércio da moda, eu estou oferecendo um produto para uma pessoa. E meu cliente, ele em contraprestação, ele vai me pagar dinheiro. Então, o contrato nada mais é do que essa celebração. E todo contrato, ele possui uma forma. A forma pode ser escrita, ela pode ser verbal, ela pode ser digital. O nosso direito, ele não estabelece uma forma específica para os contratos, como regra geral. Existem somente alguns contratos que têm forma específica, por exemplo, casamento, doações de grande valor. Esses contratos precisam ser escritos e eles têm toda uma formalidade explícita em lei. Todos os outros contratos que não têm uma especificidade disposta na lei, ele pode ser tomado de qualquer forma. Ou seja, os contratos que você faz de forma verbal, eles são válidos. Então, se você escreve, telefona ou então manda um WhatsApp para o cliente oferecendo o serviço e o cliente aceita, esse contrato está celebrado. Inclusive, contratos complexos como os de aluguel, eles podem ser feitos de forma verbal. Mas será que isso é interessante? É lógico que não. Contratos verbais, eles têm uma insegurança jurídica muito grande, porque vai ser a sua palavra contra a outra. E geralmente, contratos verbais não possuem cláusulas específicas. Então, muitas questões que podem surgir no decorrer do contrato, no decorrer da prestação de serviço, podem gerar dúvidas e no final vocês não vão saber como proceder. Então vamos aqui nesse vídeo estabelecer algumas etapas, algumas questões que você precisa perceber, precisa adotar para que seus contratos eles sejam mais seguros. Então vamos lá. Primeiro ponto para evitar a inadimplência de clientes. Façam um contrato e façam esse contrato escrito. E o que precisa ter nesse contrato escrito?
Em primeiro lugar, a gente precisa pensar na negociação, no alinhamento das vontades, no alinhamento das expectativas. Então, o primeiro contato com o seu cliente, ele é crucial. Então, se você é prestador de serviços, por exemplo, você é um designer, você é um eletricista, você precisa chegar e conversar com o seu cliente, entender o que o cliente precisa e também explicar para o seu cliente como que o seu serviço funciona. Então, as vontades, as expectativas, elas têm que estar alinhadas. Então, nesse momento, é a hora de você mostrar o valor do seu trabalho, mostrar o seu preço e mostrar todas as regrinhas com as quais você trabalha. Então, não deixe de explicar tudo para o seu cliente. Depois desse alinhamento de expectativas, é hora de escrever o contrato. É importante nesse momento que você verifique quais são as cláusulas essenciais àquele serviço ou aquele produto que você vai oferecer. É importante que esse contrato ele seja escrito de uma forma clara, que todo mundo possa entender e que estabeleça exatamente aquilo que está sendo vendido para o cliente e estabelecer também quais são os direitos do cliente e também quais são os deveres do cliente. É importante também alinhar isso. Todos os clientes, eles têm deveres também. Muitas vezes os deveres são de realizar o pagamento, de entregar certos documentos, de cumprir com prazos. Então é importante estabelecer todos os direitos e deveres de ambas as partes. Além dos direitos e deveres, é também importante colocar quais são as responsabilidades de cada uma das partes. Por exemplo, o cliente vai ficar responsável por comprar talvez os materiais para prestação de serviços, ou o próprio prestador de serviços que vai ficar responsável por comprar esses materiais. Quais são os limites de responsabilidade que o empreendedor vai assumir? Enfim, é importante alinhar e deixar escrito tudo isso, para não haver dúvidas no final. É importante também colocar algumas regrinhas. Por exemplo, se você é professor de inglês, um professor particular que dá aula toda semana, é importante que você coloque quais são as regras daquela aula. Por exemplo, um aluno, ele tem aula toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Chegou quarta-feira, 5h01, ele fala que não vai poder fazer a aula. E aí, você já tinha separado o horário, você já estava lá aguardando, o que vai acontecer? Estabeleça no contrato, estabeleça que no caso de não aviso prévio, esse aluno vai ter que pagar a aula. Ou então, se você não quiser que seu aluno pague a aula, você também pode colocar que você vai repor, enfim. Essas regras precisam estar bem explícitas no contrato. Outra questão importante são as hipóteses de rescisão, ou seja, em quais hipóteses o contrato vai ser extinto. Por exemplo, você pode colocar que um contrato ele vai ser extinto antes do tempo final, com uma aplicação de multa. Quais são as hipóteses em que, se caso o prestador de serviço ou o cliente violar seus deveres, pode haver a imposição de multa ou não? Enfim, é importante colocar isso, ok? É importante também estipular prazo. Qual é o prazo de validade do contrato? Por exemplo, se for uma prestação de serviço mensal, por quantos meses vocês vão ficar nessa relação jurídica? Será que é possível renovar? Será que não é possível renovar? Enfim, isso é muito importante. Você está gostando do conteúdo até aqui? Então não deixe de se inscrever no canal e apertar aqui o botão do like. Isso é muito importante para mim. Contrato escrito e assinado pelas partes. E aí, acabou? Tá tudo certo? Não, óbvio que não. Depois que o contrato é assinado, é importante que você, empreendedor, armazene esse contrato com cuidado e você faça uma gestão desse contrato. Ou seja, analise prazos, verifique se você está realmente prestando serviços conforme foi contratado com o cliente, verifique se o cliente também está cumprindo com os seus deveres. Ou seja, a gestão pós-assinatura do contrato, ela é muito importante para que você consiga se organizar e consiga, de fato, cobrar o seu cliente também, se for o caso. Essa gestão contratual, ela pode ser feita por meio de planilhas, por meio de softwares de gestão, enfim, você escolhe a melhor forma e a forma que cabe no seu bolso e que se adequa à sua rotina, né? Então, existem várias formas que você pode usar.
Uma questão importante de lembrar é que você precisa pensar nas formas de entrega do seu trabalho. Então, se o seu trabalho for periódico, estabeleça as datas periódicas para entrega, estabeleça aí formas de cobrança também, caso o seu cliente precise de te entregar informações ou de te entregar materiais. Então, sempre tenha esse contrato junto com você. Realmente faça a gestão de todos os seus contratos. Enfim, Natália, eu assinei o contrato, eu estou fazendo a gestão, mas mesmo assim o meu cliente, ele não me paga. Então agora é a hora de fazer a cobrança. E eu sei que essa parte ela é muito chata. Ter que ficar ligando para o cliente, ter que ficar mandando e-mail e mandando mensagem no WhatsApp é bem chato e às vezes pode ser um pouco constrangedor. Mas agora é a hora de realmente formalizar essa parte e trazer uma metodologia um pouco mais eficaz. Então, se você é aquele chamado eu-presa, ou seja, você faz tudo dentro da sua empresa, é importante você delegar, mesmo que seja de forma fictícia, a função de cobrar. O que eu recomendo para muitas pessoas é crie um setor financeiro, mesmo que seja fantasma, crie um e-mail, por exemplo, financeiro.balãomágico@gmail.com. Crie esse e-mail para se passar como financeiro da sua empresa, como a contabilidade da sua empresa e envie e-mail para esses clientes. Isso gera uma formalidade muito maior e talvez seja mais eficiente e não te deixe tão constrangido na hora de cobrar. Natália, eu fiz a cobrança, mas mesmo assim o cliente não pagou. Então, se mesmo após a assinatura do contrato e as cobranças o cliente ainda for inadimplente, é hora realmente de você mexer os seus pauzinhos e começar a cobrar de outras formas. Em primeiro lugar, eu sugiro fazer uma notificação extrajudicial. Nessa notificação, você coloca o contrato, o conteúdo do contrato e também quais são as parcelas que o seu cliente está inadimplente. E avise que caso a conta não seja paga em até X dias, você vai ir atrás dos meios cabíveis para a cobrança do débito. Se mesmo após a notificação extrajudicial seu cliente não te pagou, você pode realizar um protesto da dívida em cartório. E isso gera uma formalização e demonstra, para o público que aquela pessoa... E se depois disso nada funcionar, aí sim é hora de fazer uma cobrança judicial. Você pode fazer essa cobrança, dependendo do valor, você pode ingressar no juizado especial, ou se o valor for muito alto, vai ter que ir para a justiça comum. Mas para isso, sempre consulte um advogado para que ele possa te orientar da melhor forma de realizar essa cobrança judicial. Então hoje nós aprendemos como garantir a adimplência dos clientes. O contrato ele é sempre a melhor forma e você pode trazer o contrato dentro dos seus negócios não como uma forma impositiva que gere medo no cliente. Muitas pessoas têm medo de assinar documentos, mas você pode trazer de uma forma leve, fazendo um bom alinhamento com o cliente antes e trazendo um contrato bem objetivo, um contrato de fácil leitura. Isso vai gerar muito mais valor ao seu negócio e o cliente vai começar a te ver com bons olhos. Então seja acessível, mas não deixe de formalizar a relação jurídica de vocês com esse contrato. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu posso gravar mais vídeos a respeito também. Um abraço!